Então, pessoal, dando sequência aí nossas aulas virtuais, né? Gravar mais uma aula aqui para vocês. Vamos falar um pouco agora sobre as construções geométricas. É assim, quero deixar claro para vocês que aqui é apenas uma introdução, né? Lógico que não é todo o nosso conteúdo vai estar gravado em videoaulas, né? Acredito que, como eu já falei, é, é, agora estamos começando uma etapa nova, mas assim, todo conteúdo online, ele requer que o aluno pesquise mais informações, busque mais informações, busque orientação com o professor. Então, dentro da nossa sala, nós temos vários materiais de apoio, várias apostilas que vocês podem buscar. E também tem a própria internet, que vocês podem pesquisar sobre até algumas outras videoaulas que você possa encontrar ali. Tem vários materiais na internet muito bons, né? Recomendo que vocês busquem isso, né, para o conhecimento de vocês. Então aqui a gente vai fazer uma introdução. Lógico que a gente está tendo nossas aulas com conteúdo reduzido, então não tem como eu apresentar todo ele. Mas tudo que eu vou falar aqui para vocês, tudo que eu vou apresentar para vocês, a gente vai tratar também de uma maneira mais prática, adotando ela lá no nosso desenho, nas nossas aulas presenciais, dentro do desenho, do contexto do desenho técnico em si, do desenho arquitetônico, do desenho de engenharia. Okay? Então aqui é mais uma abrangência de uma parte do conteúdo para vocês desenvolverem nossas atividades e terem uma base para buscar, né, mais conteúdo junto à internet, junto aos materiais de apoio, ok? Então a gente vai começar ali a falar um pouco sobre os desenhos técnicos, né, falar um pouco sobre as construções geométricas. Então o que seriam as construções geométricas? Né? Seriam os próprios desenhos geométricos em si, né? A maneira de se construí-los, a maneira da gente executar isso tudo. Então, como eu falei, a forma de trabalhar, de executar isso, a gente vai ver em sala de aula. Hoje a gente quase não desenha mais à mão, né? Todo mundo está desenhando no computador, no escuro, mas é bom a gente saber algumas coisas à mão, porque vai que numa necessidade você precisa desenhar, você precisa conhecer esses elementos. Então a gente vai tentar abranger um pouco esses elementos para vocês terem conhecimento e depois aplicar eles na vida cotidiana de vocês. Então começando aí, nós já falamos um pouco, né? Vamos falar um pouco da linha, bem breve. Então o traçado da linha, né, ele é bem simples, as linhas são perpendiculares, paralelas ou oblíquas, como a gente já viu. Então, com auxílio, a gente sempre traça ali com auxílio de esquadros, com régua paralela, ou régua T, ou apenas com os esquadros. Então, né, são várias maneiras, né? A maneira mais simples de traçar uma reta consiste na utilização de apenas um esquadro. É você fazer uma linha reta mesmo, né? Eu ensinei vocês em sala a fazer a linha reta à mão livre, né? Você observa os dois pontos e traça. Então, a gente trabalha muito com esboço, mas quando a gente vai desenhar, né, tecnicamente, a gente usa nosso material de apoio, aí, os esquadros, réguas e tudo mais. Ok? Então aqui um exemplo, né, como que é traçado, a gente usa o esquadro e traça, ó, do A mais B. Ó. Marquei ali, puxei o esquadro e tracei a minha linha. Essa é uma técnica para a gente usar o esquadro. Ok? Então a gente tem também os ângulos, né? Então, os ângulos são formados por duas linhas retas, por linhas semi-retas, né, que têm a mesma origem. Origem zero, ou origem O, como muitos preferem. A grandeza de um ângulo ela sempre é dada pela abertura dos lados, e nunca pelo comprimento. Então, eu sempre vou ter a abertura do meu ângulo, vai ser a dimensão do ângulo. E a bissetriz é a linha que divide um ângulo no meio, né, em duas partes. Dá para colocar aí. Então, nós temos a classificação do ângulo, né, como o ângulo agudo, né, o ângulo com maior que zero e menor que 90, o ângulo reto, que seria o ângulo de 90 graus, que forma ali as perpendiculares, e os ângulos obtusos, que eles são maiores que 90 e menores que 180. Note-se que a gente tem um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Né? Se você olhar para o outro lado, você vai ter um ângulo obtuso. Né? Assim como se você olhar obtuso pelo outro lado, você vai ter um ângulo agudo. Okay? Opa, volta. Temos ali os ângulos rasos, que é o ângulo que forma 180 graus. Os ângulos côncavos, que são os maiores que 180 e menores que 360, e o giro, que forma o ângulo 360 graus, ou muitos falam o ângulo pleno, ok? Que forma o ângulo 360 graus aí, beleza? Então, a origem dos ângulos corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais. Cada parte, né, ou um 360 avos, foi chamada de grau. Então, uma circunferência tem 360 graus. Cada grau é dividido em 60 partes iguais, chamadas de minutos. Então o grau tem 60 minutos. E cada minuto é dividido em 60 partes iguais, chamadas de segundos. Então um minuto tem 60 segundos. Então um grau 60 minutos, um minuto 60 segundos. E uma coisa que vocês vão ver bastante isso aqui, quando você estiver lá em topografia, vocês vão conseguir entender melhor. Mas sempre que a gente falar em ângulo, nós vamos trabalhar com ângulo no sentido decimal, que vai ser representado em graus, minutos e segundos, ok? Temos outras maneiras de representá-lo, não vou entrar aqui no detalhe disso agora. E
os ângulos são medidos, né, utilizados aí com transferidor. A gente usa o transferidor tanto para a gente medir um ângulo, como construir um ângulo ou transferir um ângulo para outro, né, dentro do nosso desenho. Então aqui, né, uma maneira da gente trabalhar com transferidor, ó. Então eu vou fazer coincidir o meu transferidor, o eixo dele aqui, ó, de 0 a 90, que seria a origem, né, no ponto de coincidência das linhas, e aí a outra extremidade eu vou ver qual é o ângulo que ele está atingindo. Então eu tenho aqui o ângulo zero, então eu tenho um ângulo de 45 graus. Aí eu faço a leitura desse ângulo, ok? Então a gente vai ver isso aí também nas nossas aulas. E os polígonos, né? Os polígonos são uma figura geométrica plana, construídas por linhas consecutivas formando uma poligonal fechada. Vocês viram lá que nós tínhamos a linha poligonal, que são a linha poligonal aberta, e nós temos a linha poligonal, quando ela é fechada, ela forma o polígono. Então o polígono, né, o perímetro do polígono é a soma de todos os seus lados. Então o polígono a gente pode dizer que é uma figura geométrica com vários lados. Ok? Então medindo ali, somando todas os perímetros dele, todos os segmentos, a gente tem o comprimento do perímetro do nosso polígono. Né? Então uma figura geométrica plana construída por vários... repetiu aqui, depois esqueci de pular a linha. Então, tá aqui, ó, nós temos um polígono de 6 lados, né, chamado de hexágono. Nós temos ali os lados, temos os vértices e as diagonais do nosso polígono. Beleza? Então, volta aqui. Então, os lados, né, do polígono, né, são formados por segmentos de retas. Eu posso ter aqui ó, o segmento E e D. Os vértices são nomenclatura, né, recebem a nomenclatura com uma letra maiúscula, né, sempre. Então, os vértices são o encontro dos lados, né, onde formam o encontro, beleza? E aí nós temos os ângulos do polígono, né, os ângulos internos e os ângulos externos, e as diagonais que formam de vértice a vértice. Então, a classificação dos polígonos quanto à sua regularidade, então nós temos o polígono regular, todos os lados e ângulos são iguais. Temos os irregulares, que os ângulos são desiguais, né, os lados são iguais, mas os ângulos são diferentes, e o semi-regular, que apresenta os lados e ângulos totalmente diferentes. Então nós temos aqui ó, um polígono regular e aqui um polígono irregular. Ok? Também nós temos aqui a classificação quanto à fórmula dele. Nós temos ele côncavo, convexo, estrelado, entrecruzado e o entrelaçado. O que seria isso? Então nós temos aqui ó, nossos polígonos. Então, formando ali várias figuras geométricas. Então, como eu falei, ó, o côncavo ele vai ter os ângulos maiores que 180, os convexos menores que 180. E os estrelados, né, formam ali figuras, né, com ângulos iguais, né, e por cordas iguais. Então, como foi mostrado aqui na nossa figura, tem aqui nossa figura regular, né, e aí tem aqui, ó, estrelado, são todas as linhas, né, os lados deles, então você pode chamar de cordas, né, iguais, e os ângulos aqui todos iguais. E nós temos ali quanto à posição da circunferência, né? A gente vai ver também, quando a gente vai desenhar um polígono CAD, né, tem essa questão. Nós temos os polígonos inscritos e circunscritos. Então o inscrito ele vai estar inscrito dentro de uma circunferência, e o circunscrito vai estar, né, fora da circunferência ou tangenciando, né, os lados aí dele, tangenciam uma circunferência, como a gente pode ver aqui. Então, aí nós temos uma nomenclatura interessante, né, em função do número de lados, nós temos ali os nomes desses polígonos, né, trilátero ou triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono. E temos aqui o 20 lados icosságono. E quando a gente não tem, né, no caso aqui, ó, 13, 14, 16, 17, a gente simplesmente fala que é um polígono com 13 lados, polígono com 16 lados. Então o AutoCAD ele executa o polígono com quantos lados você quiser ali, ok? A gente vai ver isso depois que a gente estiver trabalhando com o AutoCAD. Né? E também temos o triângulo, né? O triângulo ou trilátero é um polígono de 3 lados. Então, o triângulo não possui diagonal, a área dele é B vezes H dividido por 2, o perímetro é a soma dos 3 lados, qualquer lado é menor que a soma dos outros 2 lados e maior que a sua diferença, a soma dos ângulos internos é 180 graus, e a medida de um ângulo externo qualquer é igual à soma das medidas dos 2 ângulos não adjacentes a ele. Então assim, a gente vai usar essa definição quando a gente estiver trabalhando ali no AutoCAD para fazer alguns elementos, né? E a gente precisa das coordenadas polares, a gente vai trabalhar, né, sempre adotando um pouco desse conhecimento aqui. E eu vou explicar melhor para vocês lá. Então tá aqui, ó, nós temos o polígono, né? Temos os vértices, temos os lados, né? E os ângulos dele. Então a somatória dos 3 ângulos sempre vai ser 180 graus. Ok?
E, né, nós temos ali os elementos do triângulo. Temos a base, que é o lado do triângulo que se apoia, né, se supõe que é ausente, né, assente, desculpa, não ausente. Então está aqui, né, nós temos a base, e aí temos os lados deles e os vértices, que é o ponto de encontro dos lados. Né? Então, os elementos do triângulo, né, todo triângulo tem 3 lados, 3 vértices, 3 alturas, 3 medianas, 3 mediatrizes e 3 bissetrizes. São linhas que vão ser postas no triângulo, né? Então se eu ligar daqui até o meio, vou ter uma bissetriz, daqui, se eu ligar daqui aqui, vou começar a ligar todos eles, eu vou formando aí todos esses meus elementos aqui. A gente vai ver mais pra frente. Então, o triângulo, a classificação dos triângulos. Quanto aos ângulos, ele pode ser reto, acutângulo ou obtângulo, né? Quando o ângulo é obtuso, né? 90 graus, né? Maior que 90, menor que 90, igual a 90. E quanto à dimensão dos lados, que ele pode ser equilátero, todos os 3 lados iguais, isósceles, possui apenas 2 lados iguais, e o escaleno, né, que tem aí 3 lados diferentes. E aí uma particular do triângulo, né, é o teorema de Pitágoras, vocês já devem ter ouvido falar, né, é a relação matemática entre os lados de um triângulo retângulo, né, lembre-se, é sempre um triângulo retângulo. Afirma-se que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Então, o triângulo retângulo é dividido, a sua larga aplicação, em nomes especiais das partes servianas, né, que seriam a hipotenusa e os catetos. Opa. Então, os catetos são os lados que formam o ângulo reto, né, de um triângulo retângulo, e a hipotenusa é o lado oposto a esse triângulo, né, a esse triângulo retângulo. Ok? Então está aqui a nossa figura. Então eu tenho aqui os catetos que formam o ângulo e a hipotenusa que é o oposto do ângulo. E aí nós temos também os quadriláteros, né? Então chama-se quadrilátero os polígonos de 4 lados. A soma dos ângulos internos de todos os quadriláteros é igual a 360 graus. Então ele tem 4 ângulos, 4 cantos, né? Vai formar aí 360 graus, 4 ângulos, né? Então todo quadrilátero tem apenas 2 diagonais. Todo quadrilátero tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então, lembrando, né, a gente fala sempre polígono, né, o quadrilátero é um polígono, como nós vimos lá no polígono, assim como o triângulo. Porém, como eles têm uma outra relação, a gente trata deles de maneira diferente, assim como o triângulo e o quadrilátero também são tratados separados, né, um pouco. Então, nós temos ali os quadriláteros, como nós tínhamos visto, né, o paralelograma, o quadrado, o retângulo, losango, trapézio, trapézio retângulo, escaleno, né, algumas definições deles. Então aqui os irregulares. Então toda figura que a gente tiver de irregular vai ser um quadrilátero irregular, que pode ter os 4 lados diferentes. Então o que seria? O quadrado, os 4 lados iguais, e o retângulo, né, os pares de lados iguais. 2 lados maiores, 2 lados menores. Ok? E o paralelograma, 2 diagonais iguais. O trapézio, 2 alturas, né, são iguais. E assim por diante. Então, a classificação dos quadriláteros. Quanto à forma geométrica, os quadriláteros são classificados em paralelogramas, né, são polígonos formados por lados opostos, paralelos. São os seguintes, né, quadrado, retângulo, losango e o paralelograma. Os trapézios, que são quadriláteros onde apenas as bases são paralelas, as distâncias entre as bases é número de altura. Os trapézios são classificados em trapézios retangulares, isósceles e escaleno. E os trapezoides, quadriláteros irregulares que não possuem lados, né, paralelos. Todos os ângulos internos são diferentes. Eu acho que está faltando um pedaço aqui. Deixa eu ver. Não, tá certo. Então, nós temos aqui também a circunferência e o círculo, né? Então a circunferência é uma linha curva. Nossa, tem um mosquito chato aqui. É uma linha curva plana, fechada, que tem todos os pontos que a constituem equidistantes, né? É um ponto, né, e um ponto interior chamado de centro. A circunferência é uma linha que contorna o círculo, né? O compasso é o instrumento que é usado para traçar a circunferência, né? E o compasso aberto é igual ao raio da circunferência. Então quando eu pego o meu compasso, abro ele ali, eu tenho o raio da circunferência. Então uma circunferência tem infinitos raios e diâmetros. Então, os principais elementos são circunferências, né, os principais elementos da circunferência são o centro, o diâmetro, a tangente, o raio, o arco, a corda, a flecha, a semicircunferência e a secante. Então, esses elementos a gente vai ver, né, quando a gente estiver desenhando ali no próprio AutoCAD em si,
a gente vai ver eles porque o que acontece? A gente vai trabalhar, né, com a circunferência, então nós temos a partir do centro, a partir do diâmetro, a partir da tangente, a partir do raio, né? Temos os arcos que a gente vai trabalhar, então o arco ele pode ser definido pela corda, pela flecha, né? E assim por diante, ok? E aqui nós temos os elementos da nossa circunferência, né? Então nós temos a tangente, ela sempre vai ser tangente à circunferência. Temos a medida do diâmetro, a medida do raio. A corda, vamos ter a flecha, que vai formar ali de um ponto qualquer da circunferência até o meio da corda, tem uma flecha. E temos a secante, que é qualquer linha que corta a circunferência. Ok? Então seria isso, né? No mais, a gente vai ficar por aqui e a gente volta aí com algumas outras aulas online e depois a gente vai trabalhar um pouco disso lá dentro do próprio software AutoCAD. Beleza, pessoal? Então, colocando para vocês um pouco assim desse conteúdo, como eu já falei, eu espero que vocês busquem mais conteúdos na internet, que tragam, né, as dúvidas de vocês. Lógico que é uma aula bem breve, eu não quero fazer aulas que se estendam demais, que essas aulas sejam curtas, que tenham ali sempre menos que 20 minutos, acho que mais que 20 minutos fica uma aula cansativa, né? Procuro falar um pouco rápido também, para a gente ter uma aula um pouco mais dinâmica aí. E espero que vocês, como eu falei, busquem mais conteúdo, que não é só isso, né? Como eu falei, nós estamos tendo o nosso conteúdo reduzido, né? Não dá para dar toda a aula nas nossas aulas reduzidas aí. Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem nos horários de atendimento e nas aulas presenciais. A gente se vê. Abraço.